E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai ouvir este bate-papo, mas estamos começando mais um podcast, mais um bate-papo aqui no Edificando Vidas. Eu gostaria de agradecer você que assistiu o nosso primeiro vídeo, o papo que nós tivemos aqui com o pastor Genival Bento. Foi uma bênção. Se você não assistiu, vai lá, assiste, mas eu te faço um desafio. Antes de assistir, dê uma olhada nos comentários e vê se vale a pena assistir esse vídeo ou não. E também muito obrigado por deixar seu like, por compartilhar. Você que não é inscrito, por favor, se inscreva, né, e compartilhe a palavra de Deus. E hoje nós vamos conversar com um homem que tem uma voz doce de se ouvir. Não é porque ele está na minha frente, não. Mas você ouve assim, você não se cansa. Seja bem-vindo, cantor Rafael Dias. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Avelino. Obrigado a toda a equipe aqui do Edificando Vidas. Para mim é um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. E obrigado aí pelo elogio. Acho que eu tô comendo muito açúcar, viu, gente? Para ter a voz doce. Olha, eu já até sei cantar sua música de ponta a ponta. Aí sim. De tanto que minha esposa gostou do som, da mensagem. E eu só não vou me arriscar a cantar aqui porque eu não sou bobo, né? Não vou passar essa vergonha. Mas foi uma bênção, é uma bênção mesmo. Então, Rafael, tá gostando de estar aqui nos Estados Unidos? Nessa turnê aí? Cara, por onde você andou? Conta pra gente. Pra mim, assim, tá sendo uma experiência muito boa mesmo. Eu já tive a oportunidade de estar aqui no país outras vezes, mas passar como eu estou passando dessa vez, tendo a minha família comigo, a Ariane, a Lorena, e assim, tantos dias em tantas igrejas diferentes, fazendo tantas coisas diferentes. Assim, para mim, essa foi uma das melhores passadas aqui por este país. E tudo porque, assim, eu posso ver, posso presenciar e sentir as mãos de Deus guiando a gente em tudo. E quantos estados você já foi por aqui? Olha, eu posso até errar aí, tá, gente? Me perdoa se eu errar, mas eu vou falar onde eu já fui. Eu já estive em Massachusetts, em alguns lugares lá, em Boston, em algumas regiões. Inclusive, no final de semana passado, nós estivemos em Everett. Eu, o pastor Bruno, estivemos lá. Foi um congresso abençoadíssimo, que marcou muito a nossa vida. Marcou, assim, eu tenho certeza que marcou a vida de muitas pessoas que estiveram ali. E já estive em New Jersey, na Pensilvânia, né? É isso? Eu tô certo? Pensilvânia, em Filadélfia. Filadélfia. Isso. Eu nunca fui na Filadélfia, olha aí, ó. Olha aí. Já estive lá duas vezes. E já estive então, também na Pensilvânia. E, deixa eu ver, Nova York eu já fui. E Flórida também. Mas falta conhecer bastante lugar aqui ainda, viu, gente? Não acabou, não. E quando você olha e vê você estando aqui, o que você pensa? Nas promessas de Deus. Eu penso muito nas promessas de Deus e quanto Ele é fiel, né? Mesmo a gente não merecendo, o Senhor, Ele é muito fiel nas suas promessas. E há muitos anos atrás, quando o Senhor começou a falar comigo a respeito de ministério, onde eu iria, onde Ele me levaria, eu ficava pensando, mas como, né? Como que isso vai acontecer? De que forma que isso vai acontecer? E a melhor coisa foi esperar o tempo de Deus e viver a plenitude das suas promessas se cumprindo na minha vida. Entendi. E quando tudo começou? Quando que você começou a cantar? Uhum. Você já veio de berço evangélico? Teve incentivo de alguém? Como é que foi? Conta pra gente. Então, eu nasci em berço evangélico e na parte musical, assim, da minha família, já desde os meus avós, por parte de mãe, já eram envolvidos na parte da música. Meu avô, ele era luthier, fazia os próprios instrumentos, fazia guitarra, fazia contrabaixo, toca bateria, toca baixo, toca guitarra também. O velho é terrível. E eles tinham um grupo de louvor na época, que minha mãe era adolescente. Eles tinham um grupo de louvor chamado Elos da Paz, numa congregação que ficava no Jardim São João, lá em Guarulhos, um bairro nobre.
Não era Nobre não, irmãos, é brincadeira. Jardim São João, e foi onde eu nasci, foi onde eu cresci, lá em Guarulhos. E eles tinham na congregação do Jardim São João, no Ministério do Belém, Assembleia de Deus, um grupo chamado Elos da Paz. E ali minha mãe já fazia vocal para esse grupo. O tempo passou, minha mãe casou, meu pai, o Vanderlei, e ela começou a trabalhar com regência de grupo, regia adolescentes, regia jovens, e meu pai sempre voltado mais para liderança, para administração da palavra e tal. E depois, já nascido, na época de adolescência, minha mãe era ainda regente de adolescentes, ela começou a me passar alguns solos, né, para eu fazer. E até então você nunca tinha... Não, nunca. Assim, não tinha despertado nada, nenhum desejo, nada assim. Mas eu gostava muito de frequentar os ensaios. Eu não sei se por conta da bagunça que a gente fazia com os amigos lá na igreja, mas eu gostava muito de frequentar os ensaios. Era sempre domingo de manhã, depois da escola dominical. E começou uma fase da música gospel no Brasil que começou a ter muito hino com solo, né? Solo masculino, solo feminino. Aí chegou a fase daquele raiz coral no Brasil. E foi um dos primeiros hinos que eu solei, foi aquele hino Jesus Meu Guia, do raiz coral. E aí ela regente. Aí passava, ó, você vai ter que fazer esse solo aqui. Não tinha nem como falar não. E é uma música difícil. É, difícil. Leonardo Gonçalves, que interpreta ela com coral resgate. Raiz coral. E eu falei, não, tudo bem, né? Você vai ter que me ajudar. E aí, aí eu sentava na frente do aparelho de som que tinha em casa e ficava ouvindo e tentando reproduzir, pelo menos próximo, né? Pelo menos 10% próximo daquilo que eu estava ouvindo. E aquilo aí sim começou a despertar, sabe? Um desejo, um gosto pela música, um gosto por interpretar, um gosto por cantar. E chegou uma época que ela nem precisava mais pedir para eu fazer. Eu que ficava pedindo para ter solo nos hinos. Então teve uma forcinha da mamãe. Minha mãe me incentivou, assim, foi a minha primeira incentivadora. E dali para frente as coisas começaram a caminhar, assim, para esse lado do Ministério da Música, do Louvor. O grupo de jovens, adolescentes que eu fazia parte, a gente frequentava os outros congressos, né? Acredito que aqui também é assim, vai ter um congresso aqui, as igrejas vêm, visita, participam. E lá também é assim, aí a gente ia, aí tinha sempre o hino que eu fazia um solo, aí as outras igrejas começaram a me conhecer, até que surgiu um primeiro convite de uma igreja que me ouviu fazendo um solo pro grupo. Você não quer vir aqui um dia, cantar um dia aqui e tal? Falei, eu vou. E assim começou e graças a Deus tá até hoje. Porque eu vi, né, lá no Insta que você estudou música. Isso. Aí depois veio despertando esse interesse e falou, não, vou estudar. Assim, quando eu fui estudar, que eu fui fazer a faculdade de música e tal, eu já cantava, já exercia o Ministério do Louvor, ainda tinha muitas dúvidas se era isso mesmo que Deus tinha para mim, ou se era só um tempo, mas eu percebi assim que cada vez que o tempo passava, mais as coisas se confirmavam com relação a isso, com relação ao ministério. E as dúvidas iam sendo sanadas de acordo com cada experiência que eu ia tendo com Deus. E quando eu falei para meu pai, eu falei, olha, pai, mãe, é isso mesmo que eu vou fazer na minha vida. Porque sua mãe mexia com música, o seu pai... Isso. Pregador. Isso, na verdade meu pai... Então você ficava assim, eu vou por aqui ou por ali. Na verdade eu ficava assim, gosto muito da música, gosto de cantar, as igrejas estão começando a me convidar, era sempre ali dentro de Guarulhos, no máximo algumas regiões mais próximas à minha cidade ali, ficava dentro daquela região mesmo, mas aí eu ficava pensando, mas e aí, eu vou estudar o quê? Vou ser o quê da minha vida, né? Qual profissão que eu vou seguir? Não era nem escolher ou pregador ou cantor. Era mais assim, vou fazer isso mesmo? É o que eu vou cantar? É cantar que eu vou fazer? Tá. Não é, então, que profissão que eu vou seguir? Sim, entendi. Aí fui tentar fazer... Eu gosto de cozinhar. Aí fui tentar fazer um curso de gastronomia. Aí não deu certo. Aí aí me matriculei na faculdade de propaganda. Falou no... Perto de ir embora. Falou perto de ir embora. Se tivesse fugido um pouquinho antes.
Aí fui tentar fazer... me matriculei na faculdade. Mas tem volta, calma que tem volta. Agora entreguei o ouro aqui, gente. Vou ter que cozinhar da próxima vez. Pelo menos um feijão tem que sair. E eu gosto de fazer feijão. E lá em casa mesmo, a maioria das vezes sou eu que cozinho. Então, mulher de sorte, hein? Porque lá em casa, se minha esposa depender de mim, sai um miojo. Ai, meu Deus do céu. Durante a semana eu fico com a Lorena, né, em casa, então eu tenho que me virar, fazer a comida pra ela e tal. Mas eu desenrolo bem, bem na cozinha. Sai uns negócios bons lá. Mas aí eu tentei fazer o curso de gastronomia, não deu certo. Era uma faculdade mesmo. Uhum. E aí não deu. Aí fui pra publicidade e propaganda. Fiz o curso, fiz o vestibular, passei tudo, mas acabei não entrando para estudar. Era algo dentro de você que falava, não era isso. Exatamente. Não era isso, né? Exatamente. Tudo que eu ia para onde eu ia tentava correr, tipo assim, sabe? Tô indo meio que forçado. Sim. E aí não dava certo. Aí nessa época, eu acho que eu já tinha servido o exército. 1 ano de exército. E eu também já tinha trabalhado também no aeroporto, em Guarulhos. Quem falar que é guarulhense e nunca trabalhou no aeroporto não é guarulhense. Ali. E aí já tinha trabalhado lá. E na época do exército, quando a gente ia tirar o serviço de um dia para o outro, eu conseguia a liberação para levar um violão. Uhum. E aí eu levava o violão para as guardas, na hora de janta, na hora do intervalo. Aí os soldados que tiravam a guarda comigo, tiravam o serviço comigo, eles pediam para eu cantar hinos para eles. Uhum. E aí a gente cantava de madrugada e tal, e eles gostavam bastante. E, inclusive, eu lembro até hoje que um deles falou, nossa, quando você vem pra guarda, é uma paz que tem aqui, você canta, a gente gosta, a gente sente um negócio diferente. Falei, olha, glória a Deus. E acabei no exército virando o regente da fanfarra do quartel, que era a banda de apresentação. E aí, nas apresentações, nos dias festivos da cidade, eu ia na frente, regendo a banda, conduzindo o pelotão e tal, era bem legal. E aí, quando eu fui trabalhar no aeroporto, no período de intervalo de almoço, eu trabalhava na área de exportação no aeroporto. E aí, o pessoal, os funcionários vinham com as marmitas na mão, aí um falava assim, eu te vi cantando lá na minha igreja. E, pô, o pessoal tudo dali. Uhum. Ele canta bem, não sei o quê. Canta pra gente aí, canta pra gente. Não tinha tempo nem de almoçar. Não tinha, cara. Aí eu cantava, aí o pessoal ficava assim. Eu via até alguns até com lágrima nos olhos, assim. E essas coisas iam confirmando pra mim, sabe? Que eu falei, a voz doce, suave. Aí, e essas coisas iam confirmando, assim, o direcionamento que eu devia seguir. Nesse ponto, nessa etapa aí, você já estava fazendo música, faculdade, ou você ainda não tinha decidido? Não tinha decidido. Na verdade, a questão do estudo, acho que veio depois disso, porque eu ainda estava muito novo, época de quartel, 18 anos. Uhum. Eu trabalhei logo que eu saí do quartel. Então, eu fui decidir isso depois. Novo, muito 18 anos, muito novo. Aí, então, eram muitas incertezas que eu tinha. Foi uma fase, assim, dos 18 até mais ou menos uns 23, 24 anos. Ixi, eu tinha muita incerteza, muitas dúvidas. Já tinha pensado em desistir, assim, para fazer outras coisas várias vezes. Mas aí, Deus vinha falando comigo e era isso que era para eu fazer. E aí eu falei, pai, é isso mesmo. Isso mesmo. O que vinha confirmando pra você eram as pessoas, né? Isso. Onde você ia, canta pra mim. Onde você ia, exatamente. Canta isso. Canta pra mim. Você canta bem, a gente te ouviu, tá, não sei o quê. E eram essas confirmações, assim, em lugares fora da igreja. E quando eu ia pra igreja, que eu ia atender uma agenda, que eu estava na minha igreja, confirmações do próprio Deus, através de pessoas, através de vasos, assim, para falar direto comigo. E aí eu falei, pai, não tem mais o que fazer, não. Já tentei de tudo e é isso mesmo. Aí ele falou, não, tudo bem, mas mesmo assim você vai estudar. Aí eu fiquei, mas estudar o quê, né? Pra quê também? Não, você vai fazer a faculdade de música, vai estudar canto, pode procurar aí alguma coisa e tal, se informa. E vai estudar, sim.
Aí eu fiquei meio assim, meio relutante, mas depois eu descobri a importância, né, de aprimorar aquilo que Deus nos dá, né? Não é só assim, Deus ele nos dá o talento, nos dá o dom, mas a gente precisa aprimorar, né? Precisa lapidar isso. E aí eu fui estudar. Eu comecei estudando, fazendo técnica vocal primeiro, com Tom Carf. Aí estudei 6 meses. Ele era professor? Ele bem lá atrás, assim que ele saiu do Raiz Coral, ele saía do Capão Redondo e ia lá pra Guarulhos. É longe? Eu não conheço. Cara, é longe. Ele saía do Capão Redondo. Eu acho que era do Capão Redondo. E ele rodava, acho, mais ou menos uma hora e meia, quase 2 horas pra chegar lá. Em Guarulhos. É longe mesmo. É extremo sul de São Paulo. E aí ele vinha e dava aula numa igreja, num outro ministério lá. Até hoje, acho que essa foi a única igreja em Guarulhos que levou ele pra dar aula por tanto tempo. E aí ele dava aula lá, eu descobri, aí fui estudar. Fiz 6 meses de aula com ele. Aí ali pra mim foi um start, assim, que aí eu gostava muito, sabe? Ali foi onde você teve certeza, isso? Nossa, que top, cara. Poder estar de frente com esse cara e tal. E na época ele nem tinha a proporção que ele tem hoje. Já era muito conhecido, mas assim, o igual hoje não era ainda não. E aí era mais pra quem gostava do estilo, né? Daquele black music, gospel, né? O soul que o Raiz Coral trouxe aqui dos Estados Unidos. Eu não sabia que ele participou do Raiz Coral. Foi o começo dele, foi no Raiz Coral. E aí ele dava essa aula lá e eu estudei com ele. Depois disso eu fui fazer um curso técnico de música e com especialização em voz. Aí depois do curso técnico eu fui pra faculdade. Aí eu fiz 4 anos de bacharel em canto. Aí você estuda a parte de teoria, tudo, história da música e tudo, mas com uma especialização em voz cantada. Isso aí que você falou é muito importante, né? Mesmo você tendo um dom, você tem que aprimorar, né? Ah, com certeza. Porque existem muitas pessoas que acham que não precisa, né? Você melhorar. Isso em todos os ministérios, a gente tá falando de música, pode ser pastoral, né? Sim, você sempre com certeza. precisa buscar o aprimoramento, né? A gente vê aí, o pessoal gosta muito de ouvir pastores, pregadores, mas quando você vai ver quem essa galera gosta de ouvir, são pessoas que estudam, que buscam aprender cada dia mais sobre Deus, sobre a Bíblia, e assim também é na música, né? Assim também é na música. Tem muita coisa que a gente pode aprender e aprimorar com o estudo de teoria, prática, no modo geral, assim, da música, sabe? E aí eu entendi isso depois. Então esse é um conselho que você deixa... com certeza. Para os novos cantores. Com certeza. Se você que está assistindo a gente aí entende que você tem essa chamada do louvor, se você que está assistindo a gente entende que Deus te chamou, te separou para isso, procura aprimorar. Porque eu posso falar assim, falando um pouco assim friamente, todo dia nasce alguém bom. Sim. Todo dia nasce alguém melhor. A gente não está disputando nada, não está querendo ser um melhor do que o outro. Mas se é para fazer com excelência, é bom você estar se atualizando, né? Tá sempre atualizado, na verdade. Então, eu entendi isso. Deus me deu um dom, Deus me deu um talento, beleza. Mas amanhã vai nascer outro com talento, com dom, às vezes até melhor do que o meu. Entendeu? Então, se eu quiser porque isso aí também entra lugar, tem que estudar. No âmbito do esforço, né? A pessoa tem que se esforçar, né? Porque senão não vai valorizar. Não valoriza. Não valoriza o que tem, entendeu? Então eu fui, estudei, às vezes eu chegava de viagem, assim, saía para cantar fora do estado. Nessa época eu já atendia algumas agendas fora de São Paulo, fora do estado. E aí eu já tinha andado um pouco já pelo Brasil. Nessa época da faculdade eu já devia ter uns 26 anos mais ou menos. E aí às vezes eu chegava de fora do estado, direto para a faculdade. Às vezes pegava o carro, já vinha direto. Já ia direto, às vezes nem conseguia dormir direito. E já ia direto para a faculdade, era bem cansativo. Mas deu certo, a gente conseguiu caminhar, fazer as coisas acontecerem direitinho. E graças a Deus consegui me formar. Consegui. 4 anos de peleja, de 4 luta, anos. E valeram muito a pena. Valeram muito a pena. Hoje, algumas pessoas
falam de fazer aula, de canto comigo, essas coisas, mas tudo graças aos estudos, né? Ao que eu fui buscar aprender. Entendi. E você aprendeu, começou já a cantar. E quando que você gravou seu primeiro CD e como é que foi? Então, essa história do primeiro CD é bem engraçada, assim. Eu tenho um amigo em Guarulhos chamado... Desculpa te cortar. Tá. Aí você fala quando que você começou a cantar até você gravar o primeiro CD. Esse espaço. Quantos anos foram? O que aconteceu, se você puder? Tá. Eu acho que eu comecei a cantar com uns... Não, quando você decidiu, eu vou viver da música entendi. O primeiro CD. Isso, eu devia ter aproximadamente uns 20, 22 anos. Que você decidiu. Que eu decidi, é isso mesmo. Embora dentro da minha cabeça, assim, tinha alguns medos, receios, mas eu já estava decidido. Aí você falou, não, eu quero gravar CD, eu quero... Aí assim, eu ficava pensando... Eu acho que eu tinha pouca fé na época, porque eu nunca pensava assim, nossa, um dia eu vou gravar. Nunca pensou? Não, um dia eu vou... E na época que você começou a cantar, já estava nessa nova era da internet ou ainda estava no CDzinho? Não, nada, era CD e essas coisas de... Nem pendrive eu acho que tinha... Tipo, música em pendrive, essas coisas. Tem gente que vai ouvir e não sabe nem o que é pendrive. Não, é verdade. É verdade. MP3, aquele negocinho. Lembra daquele aparelhinho que... Ficava a música aqui, fulano de tal, você tinha que ficar mudando. Eu tive vários daquele lá. Comprava os Xing Ling mesmo. E aí... Na época era do Paraguai. Era. Não era da China, não. Era Paraguai, é verdade. A China veio depois. Veio depois. E eu lembro que eu devia ter aproximadamente 22, 23 anos quando eu já tinha decidido. E aí, dali pra frente, eu achava que eu só ia ficar cantando em igrejas mesmo. Só isso. Eu não tinha essa dimensão de gravar CD, de gravar DVD, clipe, essas coisas. As pessoas falavam isso pra mim. Ah, porque um dia você vai e tal. Mas eu sempre fui muito tranquilo com relação a isso. Nada. Eu falei, eu deixava acontecer, sabe? E aí tem um amigo, um grande amigo meu, inclusive é meu padrinho de casamento, o professor, meu amigo Jesus. Hoje ele é o vice-prefeito da cidade de Guarulhos. O nome dele é Jesus. E o nome dele é Jesus. Você falou meu amigo Jesus. Eu falei, ele é meu amigo também. Isso aí eu conheço, né? Conheço ele também. E assim, a gente... Na primeira candidatura dele para vereador, ele falou, Rafa, vamos numas igrejas comigo? Eu falei, vamos. Aí a gente começou a andar em algumas igrejas e até que eu conheci um empresário que trabalhava com ele. E aí a gente foi num culto no lar, na casa do Jesus. E ali ele me deu a oportunidade para cantar alguns hinos, né? Aí eu cantei uns 2 hinos, toquei o violão bem ruim, assim. E aí eu lembro que esse empresário tava lá. Você teve o privilégio de cantar na casa de Jesus. Na casa de Jesus. É engraçado, cara. Às vezes a gente tá nos congressos, aí ele chega, e o pessoal, Jesus chegou. Ai, meu Deus. Jesus, um abraço, irmão. E aí esse empresário tava lá e ele chorava bastante, né? Enquanto tava cantando e tal. Inclusive, nesse dia, minha mãe tava comigo. E aí ele chorava bastante. E assim, eu já tinha algumas promessas de questão de gravação. Tipo, eis que vejo você gravando, eis que vejo um CD. Tem até aquele meme, eu vou viajar de avião. Tipo isso. E aí eu ficava guardando essas promessas no meu coração, né? Mas assim, não ficava cobrando Deus, é agora, é agora. Não, eu ficava... Ansioso. Não. Eu me tornei ansioso depois, mais pra frente. Mas antes não, eu era bem tranquilo, assim, com relação a isso. E aí um dia, nesse culto do lar, a gente tava lá e aí no final, assim, deram uma palavra pra ele falar, pra esse empresário, ele bem emocionado. Ele virou direto pra mim e falou assim, olha, eu tô muito emocionado e tal, ele não era crente. Não sei se ele é crente hoje, mas na época não. E, assim... Se você não tem condições de gravar um CD,
Você pode gravar, que eu vou pagar tudo. Eu vou pagar tudo, você não vai ter despesa nenhuma. Pode gravar. Aí eu, tipo, na hora assim, tipo, chorei pra caramba, quase que eu caí da cadeira quando ele falou. Minha mãe tava do lado aí chorando também, todo mundo glorificando a Deus, aquela coisa. E aí, beleza. Porque o povo que tava ali me conhecia, né? Sim. Só ele que não. E aí, beleza. Aí começamos o processo de gravação, começamos o processo de composição, eu comecei a compor algumas coisas. Tudo muito simples, assim, tipo, bem, assim, caseiro, o início, né? Mas a produção foi algo profissional mesmo. Tem um produtor chamado Toninho Neto, em Guarulhos, pai da Daiane Lopes. É uma cantora bem requisitada, assim, na questão de vocal, de gravação de backing vocal. Ela e a família são especialistas nesta área. E aí a gente foi... E aí o Jesus já conhecia eles. E aí me levou para... Fez esse link com eles, me deixou na mão deles. E aí produzimos o primeiro trabalho. E assim, foi Isso foi em qual ano? 2000? Ixi, meu Deus do céu, agora você me pegou. Rapaz, isso já deve ter... Mais de 10? Já. Mais de 10. Já tem mais de 10 anos, por aí. Tem uns 10 anos isso já. E aí, eu devia ter uns 20... Eu tenho 32 hoje. Eu devia ter uns 20, 24 anos. Tá nessa faixa de 10 anos Sim, aí. sim. E aí, quando a gente foi... A gente entrou pro estúdio, aí muita inexperiência, não manjava nada. Mas assim, eles foram bem legais comigo, tiveram paciência, né? E aí gravamos o primeiro CD. Ok. Só que acontece, o cara cumpriu a parte dele. A gente gravou. Só que naquela época, sozinho, sem um apoio de uma gravadora, de uma produtora, tava eu e eu, né? Aí o que acontece? Tinha que fazer... CD debaixo do braço. Não, eu não tinha o CD. Eu tinha a matriz. Ah, O cara do estúdio me entregou, mixado, masterizado. Mas aí o que acontece? Eu tenho que agora fazer o quê? As cópias. entendi. Entendeu? Aí tinha que mandar pro Amazonas. Na época, lá no Amazonas, no Brasil, era onde as produtoras, as gravadoras mandavam as matrizes de CD. E lá era feito aquele monte de cópia, caixinha, o encarte, tudo. Em São Paulo também fazia, mas só que era muito caro. No Amazonas era bem mais barato, inclusive para enviar e voltar para você. E aí, quando a gente pensou em mandar, a gente viu que a gente não ia ter condições. Eu e minha família, né? De produzir, de fazer as cópias, de lançar aquele CD. Entendi. E aí aquele CD ficou parado na minha casa uns 4 anos, cara. E o que você pensava? Frustrado, né? Frustrado. Vim até aqui pra nada. Tipo, a promessa que Deus fez não... Tipo assim... Se cumpriu pela metade. Parou por aqui, né? Se cumpriu pela metade, tipo isso. Parou por aqui e aí eu falei, inclusive agora eu também vou parar por aqui, eu não vou mais... Aí você pensou em desistir de vez. Aí eu falei, eu não vou mais dar seguimento, porque aí eu comecei a ter as primeiras, assim, entre aspas, decepções pessoais com isso, porque foi a primeira dificuldade, tipo assim, de certo nível, né? De produção, de você conseguir, de você ver aquele negócio acontecer e você não poder fazer nada. Eu não tinha dinheiro, eu não trabalhava, meus pais trabalhavam, meu pai trabalhava, minha mãe era, tipo, na época era do lar, mas... a gente não tinha condições de fazer, por exemplo, para fazer 1000 cópias na época, ficava coisa de 4, 5 mil reais. Puxado, isso, né? 10 na anos época, atrás. 10 anos atrás, 4, 5 mil reais era dinheiro, né? Bastante. Agora tem tênis de 4 mil reais hoje. Tipo isso. Então, a gente Aí você olhou... pensava, onde está Deus, o Deus da promessa? E agora? Né? Porque aí a gente pensava, não, mas e a quantidade mínima? A quantidade mínima é 1000. 1000? Cópias. Uau. Na época era 1000. Porque a empresa tinha o gasto e para eles não compensavam fazer menos de 1000 cópias, né? E a gente não mandou para o Amazonas, a gente foi procurar em São Paulo. E achamos a empresa, meus pais foram comigo e tal, mas aí não deu certo, não fluiu, não rolou. E aí aquela matriz ficou em casa. E o que não deixou você desistir? Acho que assim, por mais que a frustração tenha sido muito grande,
Tipo assim, sobrou 1% de que alguma coisa ia acontecer. De fé. É. Aí aquele 1% eu acho que foi Deus, assim, não deixando apagar de vez do meu coração tudo aquilo que ele já tinha falado pra mim, tudo aquilo que ele já tinha me prometido. E Eu imagino você indo cantar em alguma igreja, o pessoal fala, cadê seu CD? eu ouvia muito isso. Nossa, mas você não tem um CD gravado? E aí eu era bobão, né? Ficava tentando explicar toda essa história. Fazia um podcast na porta da igreja pra todo mundo que perguntava. Aí imagina na sua cabeça, poxa, eu tenho um CD, eu tenho a matriz, mas tá em casa, mas não tenho como é que eu vou explicar? Multiplicar um negócio. Como é que eu vou explicar pra pessoa que tá me ouvindo que eu tenho um CD em casa, mas eu não consigo, tipo, imprimir, né? Aquilo, pra trabalhar aquilo, né? E aí eu comecei a parar você não tem CD? Não tenho, infelizmente não tenho, mas um dia eu vou ter. E aí ficava nessa, mas continuava atendendo as agendas assim, sabe? Nunca parou, tipo, Não. Já não vou mais? Não, nunca parei. E às vezes até para atender as agendas era meio complicado, porque tinha igreja que me chamava que não tinha condições de me levar. Assim, condições que eu digo, não é que eu cobrasse... A gasolina. Não, às vezes até o meu pai colocava gasolina para eu ir. Entendi. Entendeu? Tinha igreja que se dispunha de me buscar em casa, quando era mais perto. Tinha igreja que mandava alguém me buscar. Aí eu lembro que teve uma época nessa fase que eu atendia muito um ministério chamado Brasil para Cristo, lá no Brasil. É um ministério bem grande, assim, forte. E eu lembro que as congregações deles, a grande parte delas tinha uma Kombi. E aí eu gostava de andar com banda. Minha mãe, teve uma época que até a minha mãe fazia vocal pra mim. E aí era uma turma assim de mais ou menos umas 6 pessoas, 6, 7 pessoas. E aí eles mandavam sempre uma Kombi lá na porta de casa pra buscar a gente. Pra buscar a gente pra ir pros cultos, pros congressos deles e tal. E, assim, isso aí já tinha uma estrutura melhor, mandava uma Kombi, pelo menos. Tinha sempre um coffee break antes do culto. Aí sim, um cafezinho. Mas assim, sempre ficava naquela, nossa, quando eu chegava em casa, que eu abria o guarda-roupa e tinha uma caixa de sapato, de tênis, assim, que eu deixava no canto do guarda-roupa, aí a matriz lá dentro. Toda vez que eu abria, eu olhava e falava, meu Deus, esse negócio tá aqui. E aí, e agora? Eu sei que passou esses 4 anos dessa matriz lá. Sei que chegou assim uma fase que eu até pensei em desfazer dela, né? Eu falei, não, pra quê, né? Deixa aí, não tá... Deixa aí. Porque eu não queria mais ficar olhando para aquilo e sentindo a mesma coisa, né? Aí, passou esse tempo, meu pai foi dirigir uma congregação em Guarulhos e a gente ficou ali por 4 anos. Acho que foi a fase desse tempo que essa matriz ficou parada em casa. Ficou um pouco mais disso. E aí, passando esse tempo, a gente foi... Meu pai dirigiu essa igreja por alguns anos, por 4 anos. Aí depois nós fomos para a sede, em Guarulhos. Congregamos lá com o pastor Wellington Júnior lá. Inclusive, pastor Wellington, o senhor vê isso aqui, ó. Um beijo pro senhor. Deus abençoe. E aí, nesse tempo, eu já cantava no grupo de jovens. Já não fazia mais parte. Eu já fazia solos para o grupo dos jovens geral de Guarulhos. Eu era o solista. Eu cheguei a fazer solo para o grupo geral de São Paulo. E... acho que foi o nível máximo, assim. Foi fazer solo para o grupo geral de São Paulo. E aquela matriz ainda lá, parada, em casa. Mas só que nessa fase, quando a gente já tinha ido congregar na sede, eu já estava muito desapegado, descolado disso, sabe? Deixa aí. Às vezes eu pegava para ouvir... Fazia um tempão que aquilo lá já tava lá, falava, nossa, como eu cantava antes, né? Tipo... Cantava mal, não, melhorei. Até que não era ruinzinho, não. Quando eu comecei, eu era ruim pra caramba, desafinado. Eu era ruim demais. Mas aí, os tempos ouvindo muito Raiz Coral, ouvindo muito Sérgio Sá, Leonardo Gonçalves... E você continuou estudando, né? Continuei. E... Aí chegou um dia que eu fui fazer um solo para o grupo de jovens, que eu fazia parte lá, o grupo de jovens da sede de Guarulhos. Inclusive, na época, o regente era o Alex. E até hoje, sempre quando eu tenho a oportunidade de voltar lá na sede em Guarulhos, ele lembra desse dia. Ele lembra desse dia que foi muito marcante, assim. E
ele lembra desse dia porque, assim, marcou a vida dele, marcou a minha também. E foi um culto de Santa Ceia. Foi um culto de Santa Ceia. E nós estávamos para escolher que hino que ia cantar e tal, aquela coisa. E aí o hino que o Alex escolheu foi aquele hino Palavras, da... Não sei. Lauriette ou da Shirley? Qual que é? Como que é? Canta aí um Com pedaço. gemidos que palavras Tá, entendi. não podem... Agora. Da Lauriette, eu sempre confundo. E aí ele escolheu esse hino. E foi quase que uma releitura da minha vida até aquele momento, né? Com gemidos que palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões, quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações. Ele ouve o gemido do meu coração. Aí eu fiz esse solo, cara. Mas sabe quando você fecha o olho e canta só pra Deus? A igreja tava lotada, culto de ceia em Guarulhos, na sede. Todos os setores, todas as congregações Estavam lá. vêm pra sede, né? E aí Deus foi bom demais assim comigo aquele dia e Deus derramou uma glória no culto. E aí o povo se alegrando na presença de Deus, o grupo terminou de cantar. Aí veio um pastor do púlpito, aonde eu estava sentado. Só que eu vi, ele não veio falando em línguas, não veio marchando, não veio nada, ele veio normal assim. Aí veio, encostou do meu lado e falou assim, ó, senta ali naquele banco ali mais pra frente. E o fogo pegando na igreja. Senta ali naquele banco ali na frente que o rapaz vai lá falar com você. Falei, tá bom. Eu achei que era uma profecia. Uma profecia, alguma coisa assim da parte de Deus. Era, mas não era uma profecia. E aí aí desceu o outro do púlpito e sentou do meu lado. Aquele cara eu nunca tinha visto ali. Mas era comum aparecer muita gente de fora, porque ali era a igreja do pastor. Várias congregações vinham, né? Não. Assim, das congregações eu conhecia quase todo mundo, mas assim, vi gente de fora mesmo, de outros estados, porque ali tava o filho do pastor presidente. Entendi. Então, outros pastores vinham, outras autoridades espirituais vinham, sentavam lá e cultuavam com a gente. Mas aí, esse rapaz eu nunca tinha visto lá. Aí ele falou, ó, meu nome é Gesiel e eu sou o gerente da CPAD Music. Na verdade, não era CPAD Music, era Patmos Music, o nome. Sou gerente da Patmos e eu gostei muito de te ouvir. E eu quero saber se você tem vontade. E isso o culto rolando. Ele nem esperou terminar o culto. Terminou o culto. Eu quero saber se você tem vontade de fazer parte dos cantores da CPAD Music, da Patmos Music. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, né? Eu não sabia nem que existia essa gravadora, não sabia nada. Ele falou, a Patmos Music é uma gravadora da CPAD, da editora CPAD. E eu gostei muito de te ouvir. No final do culto a gente conversa melhor. Levantou e saiu. Beleza. Aí você já tava assim, acaba o culto, Nossa. acaba o culto. Foi a pregação mais longa de tudo que eu já ouvi, que ela acabava nunca. E aí ele falou assim, no final do culto a gente conversa. Aí beleza, ele ia pro Rio de Janeiro, a sede da CPAD é lá no Rio, né? Em Bangu, né? Bangu. Isso. E aí ele trabalhava lá, ele veio pra São Paulo pra um evento, aproveitou que ia estar nesse evento, ficou pro culto à noite no domingo. Passou lá, tipo isso. Passou lá e aí me ouviu. Antes dele ir embora, no final do culto, quando ele veio conversar comigo, ele falou, olha, já te falei, ele era bem direto assim, já te falei que eu gostei, já te fiz o convite, só que eu preciso urgente de algo pra ouvir, seu. Já tá pronto, meu filho, toma aqui. Aí, cara... Você vê, né, aí, como as coisas funcionam. Eu lembrei da matriz em casa parado já há mais de 4 anos. Na hora. Aí eu falei assim, tá bom, eu tenho. Deixa eu lá buscar. Quando que eu posso te entregar? Aí ele falou assim, ó, amanhã eu tô indo pro Rio. Eu falei, não, tá bom. Me dá o endereço de onde você vai estar, como que eu faço pra te encontrar, que aí amanhã você já leva. E aí eu sei que eu só voltei em casa, peguei, troquei a matriz de capinha, que tava numa capinha de papel zoada, coloquei numa capinha de plástico. E aí levei, entreguei pra ele. Aí ele falou, ó, tá bom, a gente vai entrar em contato.
Eu sei que esse vai entrar em contato, demorou 6 meses. Ih, cara. 6 meses, cara. E ele nem te deu o telefone dele pra você ligar e perguntar, e aí, como é que tá? Nada. Tipo assim... Aí a Era um cara ansiedade... que eu nunca tinha visto e que levou a minha matriz. Tipo isso. A única coisa que você tinha, ele levou. Ele levou. E aí... Mas assim, eu tava muito confiante, sabe? Porque assim, não foi eu que fui atrás dele. Ele que veio atrás de mim. E... Ele que disse que tinha gostado. Ele que fez o convite. E ele que levou minha matriz. Mas aí... E o tempo foi passando... Mas aí eu pensava, pra quem já esperou tantos anos com esse negócio aqui, vamos esperar mais um pouco. Mas só que foi passando o primeiro mês, segundo mês, terceiro. Aí minha mãe falava assim, você tem que ligar pra ele. Aí eu falei, mãe, eu não vou ligar. Passava mais um tempo. Você tem que mostrar interesse. Você tem que mostrar que você tá interessado. Mãe, ele tava interessado. eu não fui atrás de ninguém. Não sei o quê. Você tem que ligar, quarto mês, quinto mês. Aí eu falei assim, olha... eu acho que não, acho que agora já foi de vez, né? Porque nem a matriz eu tenho mais. Aí já era só tinha uma. Eu só tinha uma matriz, porque assim, quando o estúdio te entrega a mixagem, a masterização pronta das músicas, na época, né, te davam num CD, num CDzinho, tal, você mandava aquele CD para as reprodutoras e ali eles imprimiam as cópias, né? Por isso que o nome de cada CD são cópias, porque é cópia de uma matriz. Então você tem que tomar muito cuidado com aquilo. Se arranha, se essas coisas, você tem que voltar para o estúdio, fazer de novo todo o processo e aí eles te entregam uma nova. E aí eles... Antigamente. Hoje, não, hoje você termina de gravar, o cara mixa, masteriza, sobe para a nuvem, você baixa na sua casa. E... Uma hora depois? Nem isso, rapidinho. E aí... aí ele levou... Quando foi 6 meses, cara, de espera, aí me ligaram do Rio de Janeiro. O 21 lá. Tu viu 21? 021, eu falei, eita, nós. Aí me ligaram, aí era ele. Ele falou, ó, seguinte, a gravadora Patmos Music tá mudando de nome. Vai mudar pra CPAD Music agora. A gente vai fazer uma festa de mudança de nome aí em São Paulo, em Guarulhos, inclusive. Vai ser junto com uma Santa Ceia geral e... Não, desculpa, a Santa Ceia foi um outro evento, eu confundi aqui. A gente vai fazer essa troca desse nome de Patmos Music para CPAD Music aí em Guarulhos, porque é a cidade do pastor Zé Wellington e tal. E a gente vai fazer num ginásio aí. E aí, a gente ouviu aqui o seu material, o pessoal gostou, eu não entrei em contato antes. Por quê? Porque nós já estávamos com esse planejamento de fazer um evento aí, e quando nós formos aí, a gente já vai levar o contrato para você assinar. Aí eu falei assim, nossa, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tipo assim, eu não corri atrás, as coisas estavam acontecendo nos bastidores, mas acho que era Deus testando mais um pouquinho a minha fé, a minha paciência. E aí eles vieram com uma baita estrutura, foram, né, para Guarulhos. Aí fizemos o evento. O primeiro hino que eu cantei foi Tu És Fiel, da harpa. Que foi o meu hino de entrada. Por quê? Foram várias coisas que eles fizeram no mesmo evento. A troca do nome de Patmos Music para CPAD Music. E a harpa estava fazendo 90 anos naquela época. E aí eles fizeram um evento também de comemoração dos 90 anos da harpa e a troca do nome. Então, os cantores da CPAD que estavam lá, estavam todos. Vitorino Silva, Lília Paz, Marcelo Santos, Quarteto Gilead, acho que ainda não era. Mas tinha uma galera. A Elian, eu acho que na época era. Ou ela não tinha entrado ainda, eu acho que ela era já. A Alice Maciel, da sanfona, sabe? Que toca e canta sanfona. Ela tava, se eu não me engano. Então, estavam todos lá. E aí, eu recebi minha oportunidade para cantar como o mais novo cantor da CPAD, né? E eu cantei com banda e com a orquestra de Guarulhos, o hino... E a perna bambiou? Nossa, não, aconteceu um negócio... aconteceu um negócio muito engraçado, cara. Eu tava muito nervoso. Nossa, nervoso demais. Meu Deus do céu, eu tava mais nervoso do que no dia que fui tirar o visto, na entrevista com o cônsul. Eu tava sentado, eles montaram um ginásio, montaram um palanque
enorme, assim, de madeira. Aí fizeram um tablado, assim, de 3 andares e colocaram os cantores sentados, né? Assim, tipo de arquibancada, sabe? Nível, assim, nivelado. Aí eu sentei numa daquelas e aí eu fiquei o tempo todo batendo o pé, assim, né? Batendo o calcanhar no chão. Porque eu tava muito nervoso, não consegui, tava inquieto. Aí teve uma hora que o Vitorino olhou pra trás, assim, procurando... O que era? Quem é o endemoniado que tá batendo? Quem é o endemoniado que tá batendo o pé desde o começo do culto? Pelo amor de Deus, para com esse pé. Na hora segurei a perna e falei, meu Deus do céu, não sei quem foi não. Não sei não. Você falou é mesmo, né? O endemoniado tá batendo na perna aqui. Ai, meu Deus, aquilo foi muito engraçado, cara. Aí beleza, aí eu tava muito nervoso. Aí fui cantar, aí cantei um hino Tu És Fiel, da harpa. Tu és fiel, Senhor meu Pai Celeste. Nossa, cara, foi maravilhoso. Foi um grito, assim, de liberdade, aquele hino pra mim, assim. Porque dali pra frente, aí a CPAD aí o pessoal da CPAD, assim que terminou o trabalho... inclusive, eu acho que eu até tenho... Eu vou procurar esse vídeo depois pra mostrar pra vocês. Eu devia ter uns 20 quilos a menos. Tinha cabelo. Nem parece você. Não, nem parece que era eu. Meio cara de molecão. E aí, eu vou procurar esse vídeo depois eu mando pra vocês. E aí, depois, no término do trabalho, aí eles me levaram lá pra o hotel, onde o pessoal tava jantando, tava hospedado. Eu era em Guarulhos mesmo, então eu só fui pra conhecer o pessoal, né? Já tinha recebido o cartão de visita do Vitorino no púlpito. Mas aí fui pra lá, conheci eles e aí já me deram um contrato pra assinar. E aí o contrato da CPAD, assinei. A CPAD, o contrato é um estilo de contrato legal, assim, que você assina e você só sai se você quiser. Enquanto isso, eles vão trabalhando com você e tal. E aí assinei o contrato e eles fizeram um convite para que, assim, você quer já começar gravando, já desde para ontem, ou você quer esperar um pouco mais? Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque a gente está com um projeto dos cantores da CPAD gravarem um CD da harpa. Cada um escolher 10 hinos e cada um gravar o seu próprio disco, só que com o repertório harpa. Aí eu falei assim, tá, o da harpa é pra esperar ou é pra agora? Eu falei, não, o da harpa é pra ontem. Você falou, então é esse que eu falei, quero. não, então é esse. Demorou, eu não vou esperar nada mais. Chega de esperar. Já esperei muito. Não, Deus me livre. Esperar o que mais? Vamos. Aí ele falou, não, beleza. Porque ele falou assim, então você podia esperar um pouco mais e gravar o seu primeiro projeto carreira, né? Que é seria o start, assim, né? E seria as mesmas músicas do outro? Não, então, ou mudaria? aquelas músicas da matriz, eu vejo os planos de Deus assim. Só serviu pra minha entrada na CPAD. Entendi. Entendeu? As músicas, na época que eu entrei na CPAD, já estavam naquela matriz já há muito tempo. Mais de 5 anos, eu acho, até. E aí já estavam desatualizadas. Entendi. Os arranjos já eram um pouco desatualizados, entendeu? E as minhas composições também eram bem assim, tipo assim, rasas, né? Tipo, Entendi. Tudo começando, né? E aí eles ouviram e ele foi bem sincero. Ele falou assim, olha, e a gente não vai gravar aquelas músicas. Aquelas já estão desatualizadas. Foi exatamente o que ele me falou. E eu concordei, né? Eu falei, realmente, ouvindo o que se ouve hoje, naquela época, as minhas, lá de trás, estavam desatualizadas. Aí mesmo. você explicou pra ele, não, sabe o que é? Porque eu já tô com isso daí, já tenho Não, aí... Só que assim, como eu disse, ele era um cara muito direto. Sim. Tipo assim, então se eu fosse tentar explicar, ele falou, não, mas tá bom, a gente vai gravar outra. Depois acabou o assunto. Então eu nem quis explicar nada. Não, realmente, você tem razão, tá desatualizado mesmo, a gente vê coisas novas daqui pra frente, mas eu já quero começar a gravar na harpa. E foi a melhor coisa que eu fiz. Aí você foi pra Bangu? Fui para o Rio de Janeiro. 2 semanas depois, já fui pro Rio. Fiquei morando no Rio quase 1 mês e meio, ali no Flamengo. Que isso, hein? Você tava bem, hein? Lá no Flamengo. No Flamengo. Você tava bem demais. O carioca manja, sabe? Tava bem demais. Todo dia de manhã eu ia ali na orla da praia, caminhava lá.
E aí fiquei ali morando um mês Um pouquinho e meio. longe de Bangu, mas tá bom. Isso é Bangu verdade. fica na Brasil, Avenida Brasil. Exatamente. E aí, o que acontece? A CPAD mandava todos os dias o mesmo taxista para me buscar. O cara era crente, a gente ia conversando, dando risada. E aí, ele me pegava no Flamengo e me levava lá pra Bangu. Na verdade, Bangu é onde fica a CPAD. Mas o produtor que a CPAD escolheu para mim, como eu não tinha muitos contatos, na verdade, eu não tinha contato nenhum. Eles que escolheram o meu produtor dessa vez. E eles me mandaram para esse produtor que era também lá do Rio. Eu tô tentando aqui me lembrar o nome. É alguma coisa Taylor, o sobrenome dele, assim. Ele era de um grupo, um ministério de louvor lá. O cara, nossa, o cara era excelente músico, pianista, guitarrista, então, meu Deus, cara. E cantava muito também. E aí me mandaram para ele e a gente produziu as 10 músicas da faixa. Eu escolhi o repertório, escolhi sozinho. Dessa vez eu quis escolher sozinho. E engraçado, né? A gente conversando disso aqui hoje e tantos anos, acho que já tem uns anos já, uns 10 anos isso aí, que eu gravei esse CD da harpa. E hoje, conversando com o meu atual produtor, a gente conseguiu entrar nos nossos números, né, de Spotify. Hoje, na época, a gente nem imaginava o que ia ser Spotify, plataformas digitais, essas coisas não existiam. E quando a gente entrou, que ele entrou para ver, ele viu lá que o meu número de Spotify estava, com o CD da harpa, já tinha passado de 3 milhões de acessos. Uau. Hoje. E aí, tipo assim, quem iria imaginar que um dia alcançaria um número, tipo assim, tão expressivo? E você nem sabia disso. Não. Se ele não fosse lá, você não... Eu nem imaginava. Eu sabia que tinha, assim, um número alto, mas esse acesso detalhado eu nunca tive. E aí ele entrou e viu, ó, ele me mandou os prints aqui. Falou, ó, do seu CD da harpa já tá passando de 3 milhões de visualizações. Eu falei, nossa, glória a Deus, que a estrada, né, tipo, foi longa, mas tem valido a pena cada momento, né, até aqui. Todas as histórias que a gente vê aqui tem uma semelhança, né? Que é a paciência. Deus promete, mas você tem que ter paciência, né? E aprendendo, né? E com isso você vai aprendendo, né? Você vai tirando experiência de vida. É a bagagem, né? Bagagem. Vai adquirindo experiência, bagagem, e tudo isso no tempo da paciência. Não adianta querer se precipitar, correr na frente sem estar preparado. Cortar caminhos. Forçar a porta. Não vai adiantar nada, porque às vezes você pode até entrar, mas a frustração vai ser grande, porque você não tem preparo, você não tem bagagem para aquilo. E aí a gente tava vendo isso hoje. E aí, graças a Deus, hoje ele me mandou uma mensagem. Eu já acordei com essa mensagem hoje, dele falando que eu tinha conseguido a verificação a verificação no Spotify de cantor mesmo. Pelo Spotify já tava com a verificação. E assim... Isso é muito significativo, né? Demais, porque é como se fosse um selo de comprovação. Falou, esse cara é bom, esse cara é cantor. Esse cara é relevante. Isso, produz conteúdo de qualidade. De qualidade, de relevância, entendeu? E hoje já com 3 CDs gravados, um DVD... Se eu for olhar lá para trás, desse começo todo, de como que foi, meu Deus. Inimaginável, né? Inimaginável. Isso aí, essa é a palavra. Inimaginável. E é o tema do meu segundo CD, Além do que eu imaginei. O CD2, você tem a faixa Enquanto Eu Te Adorar. Isso. O CD2 é Além do que eu imaginei. Isso. E é uma música muito boa, né? Uma música que você ouve e você... vicia, você tem vontade de ouvir ela toda hora. Inclusive, como eu falei no início, minha esposa, eu chego em casa, ela tá ouvindo o Rafael Dias. E eu gravei a música de ponta a ponta. Então, eu gostaria de saber como é que surgiu esse louvor tão bonito assim. Então, a história desse hino, Enquanto Eu Te Adorar, quem escreveu esse hino foi a minha prima, a Elaine, e ela estava passando por uma situação de enfermidade, estava internada, meio que desenganada, assim, dos médicos, e não sabia o que ela tinha. E aí, durante essa internação, ela estava num quarto, dividindo o quarto com outras pessoas, e acho que tinha alguém que estava
internada junto com ela, que cultuava a outros deuses e de uma outra religião e tal. E aí ela falou que da madrugada ela teve uma visão de um homem que entrava, ela sentiu um peso muito grande, um clima ruim, e ela viu que esse homem entrava e ficava ali dentro daquele quarto. E ela falou para Deus: Deus, eu sou tua filha, eu sou tua serva. O que está acontecendo aqui? Isso, eu não posso passar uma noite doente ainda com isso, vendo isso, né? E ela viu quando uma segunda pessoa entrava no quarto e começava uma batalha assim, espiritual dentro do quarto dela. E aí ela via como se Deus ali vencesse aquela batalha. E durante toda aquela experiência de visão, ela começou a cantar esse hino inteiro, assim. Com letra, melodia, tudo. Começou a cantar e... Então foi uma inspiração uma inspiração divina mesmo, assim. E ela pegou o celular rápido e começou a escrever. Escreveu o hino inteiro, assim, como se já conhecesse, sabe? E é uma história, assim, muito, muito impactante, assim, para quem não conhece, né? Inclusive, o coro do hino é mais ou menos assim. Mas eu me lembrei daquele tempo em que em meio ao meu sofrimento a tua voz me acalmou. O teu timbre eu reconheço, tu falas e eu obedeço. Pois sei que enquanto eu te adorar, sem resposta não ficarei. Porque passe o tempo que passar, Senhor, toda espera tu recompensarás. Enquanto eu confiar, sei que por mim vais trabalhar. E mesmo que o silêncio venha me provar, tentando me fazer desconfiar, sei em quem tenho crido, és fiel comigo, é só confiar e descansar. Uau, eu pensei em fazer uma segunda voz aqui, mas eu não queria estragar uma melodia tão bonita. E hoje a gente Glória entende a Deus. por ela ser tão profunda, né? Sim. Pelo que ela estava passando e... Exato. É algo que vem do céu mesmo, né? Porque exatamente. ela escrever de uma vez, com melodia e tudo, Nossa, é inexplicável. tudo assim, exato. E assim, quando eu fui começar o processo de gravação do segundo disco, que é o CD Além do que eu Imaginei, eu falei pra Deus assim, eu já sabia que ela escrevia, eu também já estava compondo um pouco melhor, só que eu não queria gravar um CD só com músicas minhas. Aí eu falei, olha, eu já sei que a Elaine tá compondo, então eu vou lá falar com ela. E eu já tinha tomado conhecimento desse hino, eu nunca tinha escutado, mas eu já sabia que ela estava cantando um hino dela em algumas igrejas e tal. E eu falei pra Deus, olha, eu tô indo lá, eu não vou falar nada sobre essa música. Eu vou pedir hinos. Se ela me mostrar esse, é porque é da sua vontade. Se ela não me mostrar, eu não vou falar nada. Deixa pra lá. Por quê? Porque é algo muito pessoal. Sim. É algo muito particular. E, de repente, eu não vou conseguir interpretar da forma que deveria ser interpretado. Entendeu? Não vou conseguir passar para o povo, passar para quem está me ouvindo a mesma veracidade que era para a música ter se ela estivesse cantando. Então, foi isso que eu falei para Deus. E aí, fui para casa dela, a gente passou a tarde lá, era minha prima de primeiro grau, então a gente bagunçava muito e ria muito. E ela canta demais, toca... E ela já estava recuperada da enfermidade. Já estava 100%, já estava de boa. Toca muito piano, canta muito bem, é formada em regência de canto coral e tal. E aí fui conversar com ela, ela me mostrou algumas canções, eu achei muito bonitas. E aí passou o dia inteiro, eu tava indo embora já. Aí tava levando, se eu não me engano, tava levando 2 ou 3 músicas. E aí tava indo embora já, de noite. Ela tava saindo já na porta, ela... Ô, Rafa, peraí, volta aí. Deixa eu te mostrar mais uma aqui. Aí ela começou a tocar essa, cantar e tocar essa, enquanto eu te adorar. Aí eu falei assim... Essa é qual? Ela falou, o nome é Enquanto Eu Te Adorar, eu já cantei ela em algumas igrejas e tal.
Aí eu falei, amém. Então toma as outras de volta e eu vou levar só essa. Como se não soubesse, qual que é essa aí mesmo? Dei uma de difícil aí. Qual que é essa aí? Aí falei, olha, Nani, não é por nada, eu chamo ela de Nani, né? Falei, olha, não é por nada não, mas eu tinha orado e falado pra Deus que se você não me mostrasse essa música, eu não ia pedir. Mas eu já sabia que ela existia. Mas se você me mostrasse, é porque Deus tem alguma coisa com essa canção na minha vida, através da sua vida. E ela falou, amém. Aí me deu a música, e aí gravei. E foi assim, o divisor de águas na minha vida, no meu ministério. Não só na questão artística, profissional, mas na questão ministerial também. Porque essa música, nossa, ela alcançou assim lugares que o tema do CD já dizia, muito além do que eu tinha imaginado, muito além do que eu imaginei. Tipo, vai de lugares extremos assim que eu nunca fui, e há testemunhos, tipo assim, muito grandes, de milagres mesmo, sabe? Eu recebi vídeo de criança cantando esse hino no Japão, num culto no Japão. Esse vídeo chegou pra mim. E testemunhos assim de, tipo, um menino recém-infarto, um cara de 17 anos que teve um infarto lá em Curitiba, e no hospital, entre a vida e a morte, a enfermeira falou pra ele, olha, se você tiver alguma dor igual você teve antes, você me chama, aperta esse botão que tá aqui do lado, que a gente vem correndo, porque você vai estar tendo outro infarto, né? Tá muito recente. E 17 anos. Aí ele falou que de madrugada ele começou a sentir dores de novo, à noite. Dor. Pra esticar o braço, pra conseguir apertar o botão pra chamar o socorro, ele não tava conseguindo. Por conta da dor, era muito forte. E o celular dele tava do lado aqui, assim, no travesseiro. Aí ele pegou o celular, e a única coisa que ele conseguiu mexer, ele colocou indo Enquanto Eu Te Adorar e pôs do lado de novo. Aí falou, vou ouvir e sei lá, se for morrer, vou morrer, ou sei lá o que vai acontecer, né? E colocou o hino pra tocar e deixou do lado. Ele falou que ele adormeceu, e aí ele viu que entrou um médico no quarto, e aí falou, ó, Walter, o nome dele. Ó, Walter, a gente vai fazer sua cirurgia, vai ser agora. E a cirurgia dele tava marcada pro outro dia. Ele falou, sua cirurgia vai ser agora, você já tá pronto? Ele falou, tô pronto, então tá bom. Aí ele viu o doutor fazendo a cirurgia nele e tal, tipo, fez a cirurgia, né? E no outro dia de manhã, ele falou que adormeceu ouvindo o hino. Aí no outro dia de manhã ele acordou, sentou na cama, aí levantou, andou no quarto. Aí a doutora entrou no quarto e falou, Walter, o que você tá fazendo de pé? Você não pode estar de pé, você não pode estar se movimentando e tal, você acabou de ter um infarto, tal, essas coisas. Aí falou, não, mas eu tô bem já. Aí, não, mas como assim você tá bem? Eu falei, não, minha cirurgia foi ontem, deu tudo certo, tá tudo bem. Eu falei assim, não, sua cirurgia é agora de manhã. Aí ele, não, eu já fui operado. Uau. Aí ela falou assim, mas como assim? Quem te operou? Aí ela falou assim, foi um doutor, assim. Ele falou, não, aqui de noite não tem doutor. Só ficam 2 enfermeiras e eu. Aí ele falou assim, não, alguém entrou aqui, me operou, tal. Aí foram fazer os exames dele. Aí falou que o coração dele tava novinho. Novinho, Uau. Como se não tivesse acontecido nada. Esse testemunho, ele é pregador. E tem esse testemunho dele contando isso numa igreja que ele foi pregar. O vídeo viralizou. Inclusive, muitas visualizações no YouTube dessa música também vieram através desse testemunho dele. Ele contando numa igreja, e o pessoal, quando ouvia, sempre deixava o comentário. Vinha através do testemunho do Walter. Vinha através do testemunho do Walter. É uma letra, uma melodia que você não vai perder. Não perde. Enquanto eu te adorar, sem resposta eu não ficarei. Tá sempre atual. Tá sempre atualizado. Né? Tá sempre atualizado. Pode passar aí 10, 20 anos que ela vai ser atualizada. Exato. Eu acredito que Deus ainda tem muito para fazer através dessa canção. É uma música, assim, uma canção que eu vou levar pro resto da minha vida. Vou cantar sempre. Sempre mesmo. Não, eu também acredito nisso. Eu também acredito piamente, porque todas as pessoas que ouvem falam, uau, que música. Todas elas. É algo, sim, inspirador mesmo. Amém. Que faz você sentir a presença de Deus. É forte. A música é forte. Amém. E você gravou um terceiro CD. Isso. Que é o... Na Sua Presença. Na Sua Presença. Isso. Tem um tema Na Sua Presença.
Inclusive, a música tema também é da minha prima Elaine. Depois da música Enquanto Eu Te Adorar, a gente formou meio que uma parceria. E sempre que eu vou gravar alguma coisa, eu procuro ela, ou a gente sempre tá conversando sobre composição. E aí, nesse disco também, eu não gravei só uma dessa vez. Dessa vez eu gravei 3 canções dela e as outras são minhas. E regravei também 2 clássicos, né? Regravei nesse a Ditosa Cidade e regravei aquele Autor da Minha Fé, do Grupo Logos. No CD anterior, que é o que tem a música Enquanto Eu Te Adorar, eu regravei a música Pensando Bem, que é a do J Neto. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida. Eu fiz uma versão dela piano e voz naquele CD anterior. Então, nesse terceiro foi o meu último disco estando na CPAD. Gravei ele já tem alguns anos, foi no final de 2019. E aí gravei final de 2018. E aí em 2019 a gente fez um trabalho lá em São Paulo, num teatro. Numa quinta-feira, a gente conseguiu colocar 700 pessoas no teatro. Numa quinta. Que é o vídeo do que tá no YouTube, né? O DVD? Isso. Aí são os vídeos do DVD que estão no meu canal do YouTube. Você que não me segue, me siga aí. Se inscreva lá no meu canal para você conhecer o nosso trabalho. E lá estão os vídeos do DVD. Inclusive, nós fizemos uma versão dessa música Enquanto Eu Te Adorar ao vivo, com banda, com ministração. Tá bem legal mesmo. E aí, essa música, a música Autor da Minha Fé, eu gravei com o pastor Rodrigo Soeiro, que é o pastor da Assembleia de Deus Alto do Ipiranga, mais conhecida como ADAI, em São Paulo. E ele é um cara, assim, espetacular, um pastorzão. E para quem não conhece o Rodrigo Soeiro, ele começou a cantar no Brasil aquela música... Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Ele trouxe se eu não me engano, foi ele que trouxe essa canção para o Brasil. É Healer, o nome dessa música aqui, né? Aqui, ela é americana. Mas ele que começou a cantar ela lá. Eu acho que ela ganhou, assim, uma explosão. Acho que foi Gabriela Rocha que cantou. Certo? Isso, mas ele já cantava. Ele já cantava antes. E aí, então, gravei com ele, Autor da Minha Fé. Então, esse material que tá lá do DVD tá muito legal mesmo. Foi um teatro, assim, lotado. Foi muito top o evento. Então, esse disco Na Sua Presença foi o último. Então, você não tá mais? Hoje já não estou mais na gravadora da CPAD, que no caso é a CPAD Music. Não estou mais, eu saí no final do ano passado. Foi um tempo, assim, de muita experiência para mim. Aprendizado. De aprendizado demais. Se hoje eu tenho portas abertas no Brasil todo, eu devo isso também à CPAD, porque em muitos eventos de convenção, escolas bíblicas e tal, no Brasil todo, a CPAD que promovia esses eventos, então eles me levavam, né? Então as pessoas foram me conhecendo através desses trabalhos, através desses eventos. Então eu devo muita gratidão, assim, pela CPAD, por ter acreditado no meu trabalho todos esses anos. Mas hoje eu já estou com novos horizontes, novos trabalhos a serem... Um já vai ser lançado agora dia 26. Hoje é dia 25... 4 ou 5? Hoje é dia 24. Dia 26, nas plataformas digitais aí, no Spotify, todas as plataformas vai ser lançado um cover da música Eu Não Perdi o Controle, do Samuel Messias. E dia 2, o vídeo no meu canal do YouTube. Não Perdi o Controle é qual? É aquela... É uma que ele lançou agora. Não, essa daí é Os Planos de Deus. A gente vai gravar aquela... Eu gravei no caso. Eu não perdi o controle, não. Ele lançou recente. Foi depois dessa daí. E aí gravamos o vídeo dela e vamos lançar dia 2. E aí daqui pra frente a gente vai lançar mais um cover e depois 4 músicas autorais. 4 músicas, 2 minhas, 2 da minha autoria e 2 que eu e o produtor escrevemos juntos. Tanto melodia quanto letra, tudo a gente fez junto. Eu e o Kleber Santos, que é o meu produtor lá no Brasil.
Ele é dono da produtora Pision Music. Pision Entertainment. Ele é chique. E... Colocou um nome internacional aí. Entertainment. Eu falei, meu Deus. Aí ele é dono da produtora. E aí a gente tá trabalhando nessa parceria. Hoje eu me considero um cantor, não é autônomo, independente, que fala, né? Não é autônomo, é cantor independente. Mas com essa parceria com o Kleber e a produtora dele. E aí, então, pessoal aí que vai começar a me seguir agora, me conhecendo, me siga, se inscreva lá no canal, porque a gente vai começar a trabalhar muito no YouTube. Muito, muito mesmo. E nas minhas redes sociais também, rafaeldias.oficial, você acha tudo. Tá bom? E agora? Você tá indo embora hoje? Pois é, Onde você vai estar agora? Essa temporada nos Estados Unidos... Essa temporada no Brasil. Essa temporada nos Estados Unidos está findando hoje, nesse último compromisso aqui no podcast. E pra mim é um... Ficou no último dia, você tá ficou no último dia, gravando aqui no podcast Edificando Vidas. E pra mim foi um prazer estar aqui com vocês, participando desse último compromisso, né, entre aspas, assim, aqui com vocês. E foi um tempo muito bom mesmo. Eu saí do Brasil debaixo de uma promessa. Depois eu também posso mandar esse vídeo para vocês do pastor Satiro, que é pastor missionário na Colômbia por muitos anos. Uma semana antes de vir para cá, ele estava na minha igreja e ele fez uma oração assim que profética sobre a minha vida, sobre a vida da Ariane. Depois eu mando para vocês esse vídeo também. E eu posso dizer que tudo que ele disse naquela oração se cumpriu. Amém. Nesse tempo aqui. Tudo mesmo. E Deus foi além ainda, assim, das coisas que ele havia me dito, sabe? E então eu só tenho que agradecer a Deus e ao pastor Bruno também, Andrade, que me recebeu na casa dele, que abriu as portas para minha casa, para minha família. E também da sua igreja, né? Aqui em Bridgeport. Lá em Mineola também. Só gratidão mesmo por tudo que o Senhor me permitiu viver aqui. Pastor Bruno é gente boa. E aí, então estamos voltando para o Brasil hoje à noite. Sábado nós já estaremos no primeiro compromisso lá no Brasil, na Assembleia de Deus Sede da Moca. E no domingo pela manhã, na Comunidade da Graça, lá em Guarulhos. E domingo à noite estaremos na Assembleia de Deus Vila Guarani, em Vila Guarani, também no congresso lá. Amém. E você já deixou muitos conselhos aí, mas deixa um último conselho para essa galera aí que quer começar a cantar e, enfim. Para você que entende que você tem uma chamada, que você tem um ministério, seja no louvor, seja na palavra, eu sempre deixo três conselhos assim, que não tem muito para onde correr, sabe? Ouça sempre os seus pais. Por mais que eles não estejam engajados nessa vida de ministério, de repente eles não entendam muito, mas eles entendem da vida. Então ouça sempre eles. Outra coisa, tem um pastor. Eu acho muito importante isso, ter um pastor, ter um ponto de referência para você, uma liderança espiritual. Tenha um pastor. Eu procurei sempre respeitar os meus líderes, seja do grupo ou na igreja onde eu congreguei, e isso só me trouxe benefícios. Inclusive, todas as minhas decisões referente ao meu ministério, eu sempre conversei com o meu pastor, na época era o pastor Wellington Júnior, ainda até hoje e então sempre procurei conselhos dele, conversar com ele. E então ouça seus pais, tenha um pastor e tenha uma igreja. Tenha uma igreja, porque nós não somos produtores daquilo que oferecemos, né? Que é Jesus, que é Deus. Deus nos dá para oferecer. Então a gente sempre tem que ter um lugar para a gente se reabastecer. Submisso a alguém, né? Exatamente. Ser submisso, se reabastecer. A gente também é humano, como todos os outros que nos ouvem. A gente precisa recarregar a bateria, a gente precisa sentar para ouvir, a gente precisa sentar para aprender. Então, esses são os conselhos que eu dou. E não desiste. Se você tem a certeza de que é isso que Deus tem para sua vida, vai para cima. Porque se Ele que te chamou, Ele vai te capacitar, vai te sustentar, vai te guardar. O caminho não é fácil, não é mesmo. Mas se Deus te chamou, Ele vai te levar até onde Ele quer que você chegue. Igual o pastor Genivaldo falou aqui semana passada, você vai ralar, mas vai cumprir, né? É isso aí. Então, Rafael,
Obrigado por ter vindo, Irmão, por ter aceitado o convite. obrigado, Foi Avelino. um privilégio De coração. conversar com você. De coração, valeu E mesmo. é isso. E por onde você passar, edifique vidas. Um abraço.